Bom, eu acho que eu não sei se eu disse, mas vou dizer de novo, meu nome é Elton, né? Eu moro aqui em São Luís já faz muitos anos, mas eu sou baiano, né? Não posso negar minha origem, né? Eu sou baiano, mas eu sou baiano mais baiano ainda, porque eu sou baiano do interior, né? Não tem sotaque, não é aquela arrastada lá do povo lá de Salvador. Eu sou baiano do interiorzão, do sertão da Bahia, sabe? E eu queria saber assim, vocês podem dizer, levantar a mão se quiser, mas quantos aqui nasceram no interior? No interior? Muito bem, obrigado. E você aí? Quantos de vocês aí nasceram no interior? E quantos nasceram na capital? Né? Muito bem. As pessoas dizem que nascer na capital tem uma certa vantagem, né? São pessoas mais... né? Mas eu vou contar aqui para vocês uma vantagem que só tem na cidade do interior. Na capital não tem. Sabe? Na cidade do interior, eu cresci correndo pelas ruas, brincando com meus vizinhos e conhecendo muitas figuras. O interior é interessante. Na capital tem muitas coisas legais, mas na capital talvez ele não tenha essa oportunidade. Mas no interior tem algumas figuras que são até mesmo folclóricas, né? Quando a gente pensa na nossa infância, a gente ouve tantas histórias ali na rua brincando, né? E lá em Paulo Afonso, que é a minha cidade, tem um personagem famosíssimo até a nível nacional, né? Paulo Afonso, só coisa boa, né? E o nome dela é Maria de Déia. Vocês já ouviram falar de Maria de Déia? Já ouviram falar? Chamava ela de Déia porque a mãe dela era Déia, e ela era Maria, eles diziam, essa é Maria de Déia, né? Da mãe lá. Mas ela cresceu e se enturmou com a rapaziada lá e começou a se chamar de Maria de Capitão. Já tem uma pista aí de quem é? E no final veio a ser chamada de Maria Bonita. Vocês conhecem Maria Bonita? Minha vizinha. Lá da região onde eu morava. Sabe? Então, não é à toa de Paulo Afonso ter mulher bonita e braba, né? Quem conhece minha esposa sabe do que eu estou falando, né? né? Sabe? Mas eu quero contar mais dois personagens folclóricos lá de Paulo Afonso para dar introdução à nossa mensagem. O mais famoso deles, que até hoje minha esposa, quando a gente fala esse nome, ela fica temerosa. O nome dele é Sissupia. Sissupia. Sissupia, ele tinha família, mas ele tinha problemas mentais. E a família não conseguia mantê-lo em casa. Então ele passava o dia na rua, andando, gritando, xingando. E as crianças, é claro, não deixava passar. Então as crianças gritavam com ele, ele pegava uma pedra, pegava um pau e corria atrás, e era felicidade na rua que Sissupia passava. Era a felicidade da criançada, sair correndo de Sissupia. Uma figura folclórica, né? Aqueles de Paulo Afonso que eu convidei, se estão assistindo, vão lembrar de Sissupia, né? E tinha outra jovem, mas essa jovem eu não lembro o nome dela, não era tão famosa, né? Não lembro o nome dela, mas ela também tinha problemas mentais, e a família não conseguia mantê-la em casa do mesmo jeito. Isso eu soube depois, quando eu já maior, e ela andava na rua do mesmo jeito que Sissupia, gritando, xingando, só que ela não jogava pedra, ela não jogava pau. Sabe o que ela fazia? Quando alguém mexia com ela, ela começava a tirar roupa. Começava a tirar roupa e saía correndo atrás da meninada com a roupa que ainda restava, sabe? E a criançada amava, né? Aquela coisa de... para ver
a nudez, sabe? Só sendo assim, maluco mesmo, né? Se a gente pode usar esse termo, para a gente revelar nossas vergonhas, né? Se Sofia não tinha medo de revelar suas vergonhas, saia gritando, jogando pedra, xingando. Aquela mulher também não tinha medo de revelar suas vergonhas. Não, só maluco. Porque seres como nós, talvez aqui não, acredito que não há nenhum maluco aqui, nós passamos a vida escondendo as nossas vergonhas. Nós passamos a vida escondendo as nossas vergonhas. Passamos a vida lutando com as nossas vergonhas, ou tentando esquecê-las, ou fingindo que não as fizemos e que não as temos guardado em nossa vida. Sabe, essa é uma realidade do mundo civilizado, onde nós queremos ser sempre mais do que realmente somos. Minha esposa tem uma fala, quando as pessoas falam muito bem de mim, que ela diz assim, ó, vá comer 1 quilo de sal com ele, que aí você vai saber quem é Elton. Sabe? Aquelas pessoas, até as pessoas mais íntimas de nós, a gente tem algumas vergonhas que escapam, que a gente não consegue esconder e elas conhecem. Nossa esposa, nossos filhos, acabam sabendo. Mas tem outras que nós guardamos tão bem guardado, que até tentamos esquecê-las e ninguém sabe. Se nós pensarmos, hoje existem os grandes best-sellers, muitos grandes best-sellers são biografias, autorizadas e não autorizadas. Não é? E se a gente fosse pensar, se alguém fosse escrever a sua biografia ou a minha biografia, o que nós gostaríamos que tivesse escrito e o que nós gostaríamos que não estivesse escrito. Talvez tivesse mais coisas que a gente não quisesse escrito do que escrito. É uma realidade do mundo que vivemos, do ser humano, da tragédia humana neste mundo, com a entrada do pecado. Sabe? É assim que as coisas têm acontecido. E o tema desse sermão é sem vergonha. E eu queria dizer para vocês, para não interpretarem mal o tema, tá? Porque o meu sonho era viver sem vergonha. Sem nenhuma mancha. Sem nada para esconder. Para olhar para trás e dizer, poxa, você fez bem, Elton. Você viveu bem. Você fez tudo certo. Talvez lá no meu epitáfio, se Jesus não voltar antes, escrever, Elton, tu viveu todos os teus anos e nada fez de errado. Ou como eu gostaria que meu epitáfio tivesse escrito assim. Talvez vocês também tivessem esse mesmo e tenham esse mesmo desejo. Mas eu quero dizer para vocês que como eu tenho vergonhas escondidas, eu não posso mentir. Eu sei que vocês também têm. Eu sei que vocês também já fizeram coisas que se envergonham. Mas isso não é novo. Isso não começou na minha história, nem começou na sua história. Isso está relatado em Gênesis. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Aqui relata a primeira vergonha do ser humano, com a entrada do pecado neste mundo. Sabe, diferente daquela mulher que, quando era agitada, ela tirava a roupa e saía correndo, não tinha vergonha disso. Adão e Eva tiveram vergonha da nudez.
Versículo de 8 a 10 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso, me escondi. A primeira vergonha registrada na Bíblia. Sabe? Eu não sei qual é a sua, não sei qual é eu sei as minhas. Sabe? Mas todas advêm de um sentimento que nós temos de saber o que é certo, saber o que é errado, porque o Espírito Santo vai nos mostrando. E quando erramos, sabemos que isso nos magoa, sabemos que isso magoa quem amamos, sabemos que isso magoa muitos. E aqui Adão e Eva tinham errado, tinham feito algo contrário ao que Deus tinha falado. E quando Deus veio lhes buscar, fugiram. Sabe? Fugiram. E eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe? A gente pode passar a vida toda fugindo, mas vai ter um dia que a gente vai ser achado. Não vai ter jeito. A gente pode passar a vida toda se escondendo, tentando esconder nossas vergonhas, tentando mostrar para as pessoas o que não somos, ou que gostaríamos de ser, mas um dia a verdade vai nos encontrar. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. Versículo de 11 a 13. 11 a 12, desculpe. Versículo de 11 a 12. Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 12. Diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A Bíblia descreve que a nossa história está registrada. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não tem como esconder. A gente pode esconder, pode se enganar por um tempo, enganar os outros por um tempo, mas a Bíblia está dizendo que tudo que nós fazemos é registrado. Todas as nossas vergonhas estão registradas, estão escritas. É uma biografia não autorizada. Autorizada pelo alto céus, por Deus, não por nós, seres humanos, que gostaríamos que não existisse. Mas ela está lá. A Bíblia está dizendo que ela está lá. E que nós, um dia, teremos que dar conta em relação a essas vergonhas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou olhando aqui para esses rostinhos bonitos. Só gente bonita, deve ter muita gente bonita bem assistindo aí. Eu sei que vocês não são mal em essência, tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vocês, a cada dia das suas vidas, vocês não acordam dizendo: hoje eu vou fazer mal a alguém. Alguém faz isso aqui? Não, tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vocês acordam fazendo bons planos para ter consequências boas na sua vida, da sua família. E com certeza
Eu creio, no fundo do coração, que vocês são pessoas boas a ponto de dizer, não vou fazer isso pisando em ninguém, fazendo mal a ninguém. Eu quero chegar no final do dia e dizer, poxa, hoje foi um dia que eu não fiz nada errado, tudo que eu planejei aconteceu. Vocês são assim? Vocês são assim? Aí eu pergunto, quando chega no final do dia, deu tudo certo? Sabe, quando a gente vai para o nosso dia, aí chega as complicações, chega as dificuldades, a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que tomar decisões que vão influenciar outras pessoas, as pessoas tomam decisões que vão nos influenciar, e situações que fogem do nosso controle, e aí começamos o nosso plano original, que fizemos lá pela manhã, começa a ir por água abaixo. E no final do dia, às vezes a gente pensa, poxa, por que eu fiz isso? Eu pensei, planejei para fazer assim e acabei fazendo totalmente diferente. Por que eu falei isso? Eu amo aquela pessoa, por que eu a magoei? Aquelas pessoas são importantes para mim, por que eu a maltratei? Sabe, apesar de nós termos boas intenções, mas a Bíblia nos mostra, e a nossa vida, a nossa história nos mostra, que por mais que tenhamos boas intenções, nós continuamos cometendo erros, nós continuamos acumulando vergonhas, nós continuamos tentando fazer o certo, mas vivendo fazendo errado. Sabe, é uma realidade da humanidade que se reflete no texto que nós lemos antes. Porque o pecado nos afastou daquele único que pode fazer diferença em nossas vidas. Sabe? E longe de Deus nós só acumulamos vergonhas. Erros, tropeços, mágoas, tristezas, rancores. E eu penso assim, se a gente parasse aqui, vocês iam dizer, poxa, que pregador é esse? Eu vim aqui para ouvir uma coisa, né, legal, que me animasse, ele só está botando para baixo. Né? Mas graças a Deus, não termina aqui. Vamos ver o versículo 15 desse mesmo capítulo Apocalipse 20. O capítulo 15, versículo 15, desculpa, dá uma continuidade, porque ele diz lá, no julgamento, haverá livros sobre a nossa história, mas abrirá um livro, o livro da vida. E o versículo 15 diz qual é a função desse livro no julgamento. E ele diz assim, aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, foram lançados no lago do fogo. Ou seja, aqueles que foram condenados, não foram condenados por causa das suas vergonhas, não foram condenados por causa dos seus erros, eles foram condenados porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. Sabe, é uma luz que se acende, está dizendo para mim e para vocês que apesar das nossas vergonhas, apesar dos nossos erros, apesar de tantas vezes metermos os pés pelas mãos, Deus está dizendo que existe um caminho, uma possibilidade, para que eu e você possamos fugir da mediocridade desse mundo. Como Deus é maravilhoso. E Apocalipse capítulo 2, vamos voltar algumas páginas, versículo 4 e 5, ele vai nos dando uma luz a esse respeito.
Versículo 4 diz assim, veja o que Deus diz para mim e para vocês. O que é que Deus tem contra nós? Ele diz assim, ó, versículo 4. Contra você, Elton. Porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, ele não diz assim, ó, Elton, eu tenho contra você porque você é um cara egoísta, porque você é um cara, sabe, que faz tantas coisas aí erradas. Não é isso que Deus tem contra mim. E não é isso que Deus tem contra vocês. Quando Deus foi buscar Adão e Eva, no primeiro texto que nós lemos, Deus podia muito bem ter perguntado o seguinte: por que vocês fizeram isso? Eu não disse que não era para fazer. Essa poderia ter sido a pergunta. Ou Deus simplesmente poderia ter sido taxativo e dizendo: agora vocês vão sofrer as consequências das suas escolhas. Mas Deus não disse nada disso. Deus disse: aonde tu estás? Sabe, eu tenho contra ti que tu abandonou o primeiro amor. E quem é nosso primeiro amor? O Deus Criador. Sabe, nós vivemos num mundo tão cheio de pecado, tão cheio de dor, que às vezes esquecemos que fomos criados por um Deus de amor. E que fomos criados não para viver no pecado. Nós fomos criados para viver eternamente. Essa é a origem do ser humano. O ser humano não começou com o pecado. O ser humano começou livre. O pecado tem trazido muita dor, muita dificuldade. Mas Deus está dizendo para mim e para vocês que o nosso problema não é o pecado. Não é o fazer ou deixar de fazer. O meu problema é que eu estou longe do meu primeiro amor. Eu estou longe de Deus, do Deus Criador. E quando Deus não faz parte dessa equação, nós estamos perdidos. Não tem solução. Essa equação não tem solução. Nem Einstein encontra a solução. Quando Deus nos chamou, e quando Deus nos diz: olha, eu quero voltar a estar contigo, e aí Ele continua dizendo, no versículo 5, Ele diz assim, ó: lembra-se de onde caiu. Lembra onde tu está. Lembra a vida que tu está levando. Lembra as dores que tu está suportando e tu está agindo como se tivesse tudo bem. Sabe, quando eu tinha 18 anos, eu fui morar em Salvador. Saí da casa, morar em Salvador, ó, chique. Fui trabalhar em Salvador, ganhar meus primeiros salários, coisa, sabe? E durante a semana, fiquei longe da minha família, longe de todos. Durante a semana eu trabalhava, era, né, corrido, mas o final de semana era o pior momento, porque eu me sentia só. Sabe, me sentia muito só. E eu comecei a me perguntar se valeria a pena eu estar ali. E eu lembro de um domingo à tarde, eu estava tão angustiado, que eu não estava conseguindo ficar ali no meu apartamento, no apartamento que eu morava, e eu, de short, eu botei uma camisa, peguei a sandália e saí pela rua, pelo meu bairro andando. Sabe, andando, tentando encontrar alguma solução para aquele vazio, aquela angústia. Eu não sabia onde eu estava. Onde tu estás, Elton? Sabe, e naquela caminhada no bairro, tinha uma igreja aberta. No bairro tinha uma igreja aberta lá no domingo à tarde. Mas eu fiquei com vergonha de entrar. Porque eu estava de short, sandália, né, tal. Mas eu estava tão angustiado e tão precisando de uma resposta, de algum alívio, que eu me encostei na porta
encostei minha cabeça assim para ver se eu conseguia ouvir qualquer coisa, qualquer mensagem que viesse ali de dentro. E eu lembro que naquele momento eu chorei, e talvez tenha sido a minha primeira oração sincera, dizendo: Deus, se Tu existes, me ajuda, porque eu não estou aguentando. Sabe, quando Deus diz assim, lembra de onde caíste, é para nós lembrarmos que nós não fomos criados para viver sem esperança. Nós não fomos criados para viver sem objetivo, e nem só para viver alguns anos. Deus está dizendo: olha, lembra que eu estou aqui, que o teu Criador, que o Deus eterno, tem algo maravilhoso para fazer em sua vida, mas eu só vou fazer se tu lembrar. Se tu entender que o caminho que tu está levando, que as escolhas que você está fazendo, não está levando a lugar nenhum. Sabe, ali eu comecei minha história com Deus. E a Bíblia diz: lembra-te de onde caiu. Você sabe onde você caiu? Você sabe que você ainda está caído? Você sabe que você precisa de alguém para te levantar? E o texto continua dizendo assim: arrepende-te. Reconhece que o caminho que está não é o melhor. Reconhece. E eu vou fazer grandes maravilhas em tua vida. Amém? Mas nós podemos pensar: poxa, mas eu já fiz tanta coisa, já cometi tantos erros, já magoei, já fiz coisas que as pessoas não perdoam. Mas Deus está dizendo: eu perdoo. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E aí, quando nós deixamos, quando nós permitimos, aí a Bíblia continua dizendo: e pratique as boas obras. Ou seja, com Deus em nossas vidas, um milagre acontece. Sabe qual é o milagre que Deus quer fazer em nossas vidas? É que a gente entenda que nós não temos como esconder nossas vergonhas, que nós temos que deixar revelá-las a Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus assim: Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou essa coisa aqui, eu preciso mudar, eu preciso viver diferente. Primeira mudança na vida daqueles que aceitam Jesus é reconhecer as suas limitações, a sua fraqueza, a sua miserabilidade, e reconhecer que precisa de um Deus para lhe erguer, para viver uma nova história. Esse é o plano e esse é o sonho de Deus para a sua vida e para a minha vida, queridos. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. E aí um milagre maravilhoso acontece, que está escrito em Isaías 53. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, o último texto da noite. Isaías 53, versículo 3 a 5. Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto.
foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Mas sabe o que Ele faz por nós? Ele toma sobre si as nossas vergonhas. Os nossos medos, as nossas angústias. Por que Ele faz isso? Porque Ele ama a mim e a você, querido. E Ele continua dizendo: e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe, ter o nome escrito no livro da vida não significa que o nosso registro vai ser apagado e nossas vergonhas vão ser esquecidas. Significa que Jesus vai tomar as minhas vergonhas, as suas vergonhas, e colocar sobre si. E a pureza, a bondade dele, Ele colocará sobre nós. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, queridos. Sabe, o que fazer diante disso? Viver fugindo, viver com medo, viver fingindo, viver achando que não é conosco, ou reconhecer a posição que nós estamos e o plano de Deus que Ele quer realizar na minha e na sua vida. Graças a Deus, eu posso dizer hoje que eu vivo sem vergonha, porque Deus tomou sobre si as minhas vergonhas. Você pode também assim dizer, a cada dia, a cada momento, decidindo andar e estar com Deus, você vai estar depositando sobre Ele as suas vergonhas e tendo um brinde, um presente maravilhoso, imerecido da salvação, da vida eterna, de um nome limpo, de uma nova vida. Esse é o plano de Deus para nós, queridos. Esse é o plano de Deus para vocês. Esse é o plano de Deus para mim. Nós iremos encerrar com mais um louvor. E gostaria que durante esse louvor vocês pensassem nesses textos, nessas palavras, não palavras humanas, é o Espírito de Deus que tem falado ao meu coração e está falando nos seus corações também neste momento, nesta noite. Se ainda não tomaram essa decisão, é hora de viver sem vergonha. É hora de viver ao lado de Jesus. É a hora de viver uma nova vida. Amém. Maravilhoso Deus, como é bom saber que Tu não nos olha como... e não nos julga pelos nossos atos, porque Tu sabes que o pecado tem feito miséria na vida de muitos e na nossa vida. Mas Tu nos avalia pelas escolhas que temos feito, a quem temos servido, quem tem sido o nosso primeiro amor, quem tem sido a razão do nosso viver, qual é o nosso maior sonho, qual é o nosso maior objetivo. Tu nos convidas, Senhor, para começar no Teu reino e nunca mais sairmos. No Teu reino agora de salvação, de redenção, de santificação, mas um reino que vai progredir para a glorificação, para viver para sempre ao Teu lado, onde essas lutas que hoje nos atormentam
o vento que passa, simplesmente vai passar, vai nos esquecer, porque tudo que tu tem para nós é muito melhor, infinitamente melhor, Senhor, do que nós vivemos, das escolhas muitas vezes erradas que fazemos, que nos magoa e magoa tantos. Tu quer nos ensinar a escolher, Tu quer nos ensinar a viver, Tu quer nos ensinar a valorizar as coisas certas. Tu quer nos ensinar a viver com dignidade. Obrigado, Senhor, porque Tu me ama apesar do que eu sou. E continua me buscando, me chamando, me convidando para ir aos Teus braços e nunca mais sair. Que Tu possa abençoar para que a todos que aqui estão, Senhor, possa ter ouvido esse mesmo convite que eu estou sentindo agora em minha vida. Que Tu seja o centro, que Tu seja o tudo, que Tu seja o alvo, a cada dia, a cada instante, enquanto tivermos vida neste lado da eternidade, e na eternidade, podendo estar contigo para sempre, ó Pai. Tu possa nos levar para os nossos lares, em paz, certos da salvação, certos do Teu amor, certos que Tu é capaz de nos levantar do buraco que nós estivermos. Obrigado por isso, Senhor. Não merecemos, mas agradecemos. Dai-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.